Fala família! Pastor Jonatas na área para nós começarmos mais um tempo devocional do nosso projeto Jovens Fortes 2026. E hoje nós estamos no dia 44, lendo a porção da Bíblia Sagrada em Atos, capítulo 21 e o capítulo 22. E para o nosso processo devocional do dia de hoje, eu vou ler com vocês Atos capítulo 22 e o versículo 14, que diz o seguinte: Então ele disse: O Deus dos nossos antepassados o escolheu para conhecer a sua vontade, ver o justo e ouvir as palavras da sua boca. Para a gente entender, Paulo está em Jerusalém, ele tinha acabado de chegar em Jerusalém, e a multidão o cercou para, de fato, prender e matá-lo. Só que Paulo ele consegue, de fato, uma ajuda dos soldados romanos, e aí ele sobe numa escada, e lá ele começa a pregar, e ele começa a explicar o encontro dele com Jesus. Ele fala do seu passado, que ele foi treinado por Gamaliel, e ele fala que ele foi perseguidor da igreja, fala que ele estava diante de Estevão e concordou com a morte de Estevão naquele momento. Só que ele diz que quando ele foi para Damasco, ele teve um encontro com o Senhor. E ele vai falando detalhadamente, mais uma vez, do encontro dele com Jesus. E quando Ananias, que foi o primeiro consolidador de Paulo, que abraçou, que colocou, inseriu Paulo na vida da igreja, Ananias dá essa frase para Paulo: Paulo, Deus dos nossos antepassados escolheu você para conhecer a sua vontade, ver o justo e ouvir as palavras da sua boca. Essa frase carrega aqui 4 verdades que eu quero compartilhar com você e aplicá-las na nossa vida. Primeira coisa, Deus escolheu a Paulo. E Deus escolheu a mim e Deus escolheu a você. Você e eu somos escolhidos do Senhor. O que Deus viu em nós? Não sei, porque de fato não existe nada de bom em mim, e eu creio que não exista nada de bom em você para Deus olhar e falar assim: vou escolher ele, vou escolher o Jonatas para ser usado por mim, porque olha só como ele fala bem, olha só como ele tem um temperamento bom, olha só como ele é eloquente. Não. De fato, não existe nada de bom em nós para sermos escolhidos pelo Senhor, porque o padrão de Deus é elevado, o padrão de Deus ele é muito alto. Não existe nada em nós que faça com que Deus olhe e fale assim: vou te escolher porque você é bom. Deus nos escolhe pela sua graça, Deus nos escolhe porque Ele é bom, Deus nos escolhe justamente porque nós não somos nada, e por não sermos nada, quando Ele nos escolhe, Ele acaba se tornando tudo, e é tudo que Ele precisa, de vasos vazios, para que Ele seja de fato aquilo que preenche esses vasos, aquilo que recheia esses vasos, para que a glória não seja do vaso, mas seja de fato dEle. Eu quero dizer para você, você foi escolhido pelo Senhor. Você é escolhido por Deus. Creia no que eu estou falando, agarre essa palavra no seu coração e confesse isso todos os dias. Deus escolheu você. E a segunda verdade que ele mostra aqui para nós é que Deus escolheu Paulo para conhecer a sua vontade. E Deus me escolheu e Deus te escolheu para conhecer a vontade dEle. A vontade dEle é boa, é perfeita, é agradável. E a vontade dEle é Cristo Jesus na nossa vida. Deus nos escolheu para conhecer Cristo. Deus nos escolheu para experimentarmos de Cristo, para nos alimentarmos de Cristo, para vermos a Cristo. Ele é a vontade de Deus. Às vezes você pode pensar: não, a vontade de Deus é que eu ganhe mais. A vontade de Deus é que eu tenha um carro bom. A vontade de Deus é que eu tenha uma família bonita, linda, bela. A vontade de Deus é que eu seja próspero. De fato, eu acredito que Deus também tem essa vontade, mas acima de tudo, a vontade dele é que você conheça e experimente de Cristo. Porque quando você tem Cristo, você tem todas essas coisas. Porque quando você tem Cristo, tudo que você precisa está nele. Ele é a fonte de vida. Ele é a luz da escuridão. Ele é tudo em todos. Conheça
Cristo e prossiga em conhecer a Cristo. Esse é o alvo do coração de Deus, e esse deve ser o nosso alvo, que nós possamos prosseguir em conhecer ao Senhor Jesus. E ele continua dizendo, olha, você foi escolhido para conhecer a vontade dele, para conhecer a Jesus. Não somente isso, para ver o justo. O que é ver o justo? Ver o justo também fala de ver a Cristo, porque Ele é a justiça de Deus que foi manifestada na cruz. Quando Cristo leva os nossos pecados, Ele de fato carrega consigo os nossos pecados e cai sobre Ele a ira de Deus. E a justiça de Deus é satisfeita em Cristo Jesus. E agora em Cristo Jesus, eu e você somos considerados justos, porque nós o recebemos. Ele foi a oferta perfeita, ele foi o sacrifício perfeito, ele foi o justo. Na cruz, a justiça de Deus foi satisfeita por meio de Cristo Jesus. E quando eu e você olhamos para o justo, nós nos lembramos, os meus pecados foram perdoados. Não existe mais condenação sobre a minha vida. A ira de Deus foi apaziguada por meio de Cristo na cruz. Deus está em paz comigo e eu posso desfrutar dessa paz todos os dias. E a quarta verdade que esse texto nos revela é que nós podemos ouvir as palavras da sua boca. Sabe, a fé vem por ouvir e ouvir as palavras de Cristo. Quando nós ouvimos as palavras de Cristo, fé é acrescentada ao nosso coração, fé é acrescentada em nossa vida, nós recebemos do pão vivo, o vigor de Cristo vem, a energia de Cristo vem, a motivação correta vem, as palavras de Cristo vêm. Quando você se debruça para ler a palavra, para ouvir a palavra, para se alimentar de Cristo, para fazer o seu devocional, você está ouvindo as palavras da boca de Cristo e fé é acrescentada ao seu coração. Quero dizer para você, Deus escolheu você para conhecer a sua vontade, para ver o justo e ouvir as palavras da boca dele. Amém? Vamos orar? Diga assim comigo, Deus me escolheu. Isso não é mérito meu, é pura graça divina. Fui escolhido antes da fundação do mundo, para conhecer a sua vontade que é boa, perfeita e agradável, para ver com os meus olhos Cristo Jesus, o justo de Deus, e para ouvir as palavras de vida que saem da sua boca e transformam por completo toda a minha vida. Amém? Eu espero que você tenha sido tão abençoado como eu tenho sido abençoado esses dias. Um beijão no seu coração. Até amanhã. Tchau, tchau.